pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso Aéreo Pina com uma demanda que veio de outra rede social. Abri lá uma caixinha fazendo uma provocação, né? Perguntando o que era o material do materialismo, né? O que é materialidade para Marx, porque a gente fala o tempo todo materialismo histórico-dialético, temos que olhar a realidade material. Mas afinal, o que é esse material que a gente tanto fala e nem sempre a gente sabe ao certo o que está falando, né? Muitas vezes a gente se refere a conceitos como se eles fossem autoevidentes, né? Então a gente fala, não, porque isso é complexo, porque isso é dialético. Tá, mas você não falou nada, basicamente. O que diabo é dialética para uma pessoa que não sabe o que é dialético, ou o que você está falando por dialética, ou mesmo que a outra pessoa entende por dialética, ou então, não, a gente precisa analisar a realidade material, porque se você não analisa a realidade material, você cai numa metafísica, idealismo, e é isso, etc e tal. Mas o que diabo é realidade material? Se a gente for aprofundar a questão, o que diabo é realidade? Mas vamos ficar só na realidade material, né? E isso é um debate muito importante, porque como são conceitos que a gente fala muito, debate muito e falamos dele de forma, muitas vezes, como eu falei, autoevidente, né? Como se eles explicassem as coisas por si próprio, a gente fica um pouco em apuros. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, curte, compartilha, comenta, engaja o vídeo, partilha para outras pessoas, se inscreve no canal e seu apoio é muito importante, né? Tentar tomar aí essa campanha do Apoia-se, que eu sempre esqueço de partilhar. Participem do Apoia-se, aí é muito importante. Então vamos lá para o que danado é material no materialismo do nosso querido menino Karl Marx, né? Bem, o termo materialismo ele é muito mais antigo do que Marx, né? O debate sobre o que define a realidade, né? Então, sei lá, Platão vai falar das ideias e assim por diante, mas vai ter filósofos materialistas desde muito tempo, desde a Grécia. Então, mais ou menos, vulgarmente falando, para generalizar o que seria esse movimento filosófico que é o materialismo, a ideia do materialismo é que tudo que constitui a realidade ou é material ou é derivado de algo material. Então, tudo que é real é material, seja por ser si mesmo material ou por ser derivado de algo material. E essa segunda explicação ela é muito importante. De toda forma, há uma longa tradição do materialismo anterior a Marx, né? Você vai ter, por exemplo, talvez a influência mais direta de Marx, né? Ele vai falar de Demócrito e Epicuro, mas Marx também vai falar de Feuerbach, que é um importante filósofo materialista, que vai falar do materialismo antropológico, que é diferente do materialismo histórico, né? Na qual o homem, o ser humano, ele é derivado, ele é determinado, é oriundo da natureza e a natureza é o que há... Quase que caímos aqui. E a natureza é o que há de mais material. É o que há de material. É a natureza e, portanto, nós somos seres naturais e, portanto, materiais. E é a partir daí, dessa materialidade, que é a natureza enquanto ontologicamente material, que nós derivamos. Então, portanto, é um materialismo antropológico que explica que o homem ele é um ser material porque ele é derivado da natureza, que é, por assim dizer, a base de toda a materialidade, de tudo que existe no mundo, né, no nosso mundo. Bem, existe também um materialismo posterior a Marx. Inclusive, vale atentar que, de certa forma, a filosofia ela tem uma característica de produção de grandes sistemas filosóficos, grandes metafísicas, né, grandes filósofos metafísicos, Kant, Hegel, Descartes, e assim por diante, que esse tipo de fazer filosófico, metafísico, ele, por assim dizer, acaba em Hegel, né? Claro que você vai ter, sei lá, Schopenhauer problematizando isso, Nietzsche problematizando isso, Heidegger problematizando isso,
Deleuze problematizando isso, mas não é nisso que a gente vai se focar, não é numa história da filosofia. O ponto é que, pós-Hegel, é muito difícil se sustentar uma filosofia metafísica. Então você tem uma dupla virada na filosofia que vai acontecer pós-Hegel. Não imediatamente pós, mas vão acontecendo paulatinamente até chegar ao seu ápice, né? Que é uma virada materialista da filosofia. Principalmente no século XIX, você tem, por exemplo, a história como grande regente dessa virada materialista. Então você vai ter o historicismo alemão, você vai ter o positivismo muito forte, né, que vai olhar para a factualidade, né, documentos, etc. Você vai ter outras formas de analisar a história, como a escola dos análises, a história social inglesa e assim por diante. E você vai ter, por exemplo, todo um conjunto de autores que, de a sua maneira, são materialistas porque o discurso filosófico, a partir de Hegel, praticamente não cabe mais à metafísica. Então vai ter uma virada materialista na filosofia. Assim como você vai ter, dentro dessa virada materialista, também uma virada linguística, né? Você vai ter a ascensão de muitos estudos sobre a linguagem, deslocando um pouco essa análise materialista da história para a linguagem. Você vai ter, por exemplo, Wittgenstein, você vai ter Saussure com o estruturalismo e, enfim, outros autores importantes da filosofia da linguagem, né? Você vai ter, por exemplo, Bakhtin aliando uma análise da linguagem por uma análise da história, né? Fazendo essa interlocução entre linguagem e história, né? Você vai ter Bakhtin, né? Então você tem um materialismo pré-Marx, você tem um materialismo pós-Marx, né? Marx, ele tem uma concepção de materialidade que, e nas caixinhas eu pude perceber isso, né? E eu coloquei essa provocação nas caixinhas do que é o material no materialismo, justamente por ver que as pessoas usam esse termo sem explicarem o que é esse termo. E há uma confusão muito grande, né? Tanto com um desvio, por assim dizer, ultra-empirista, né? De que o material é aquilo que é palpável e, portanto, de certa forma, é percebido pelos sentidos. Então, esse mouse, ele é material porque ele é palpável, eu consigo pegar ele a partir da percepção que eu tenho dele, eu posso analisá-lo, ver como ele foi produzido, ver como ele chegou até mim, como eu adquiri ele e assim por diante. Quais relações sociais então estão em volta da existência material desse mouse que a gente pode perceber que ele existe e que ele tem uma concretude no mundo, e vale lembrar que o que é concreto é diferente do que é o material, concretude no sentido de que ele tem uma existência empírica no mundo, ele tem uma força material, ele carrega consigo um conjunto de relações que dão concretude à sua existência, e quanto mais a gente analisa, mais a gente percebe que ele está arraigado no mundo, ele está mais colado no mundo e assim por diante. E por isso que o concreto e o material nem sempre são iguais, né? Nem sempre são sinônimos, nem sempre tão próximos, eles não são sinônimos, né? É importante dizer isso, né? Ainda que muitas vezes a gente use de maneira a ser sinônimo, né? Mas para Marx, é aquela famosa frase de Marx, né? De que as ideias precisam ganhar força material através do proletariado. E isso dá um pouco de uma dica do que Marx entende por materialidade, assim como, se você analisar no capítulo 1 do Capital ou nos manuscritos econômicos filosóficos, né? Claro que aqui é uma interpretação minha, né? Por exemplo, você vai ter estudos, né, altusserianos que vão discordar um pouco dessa minha leitura, mas minha leitura não é altusseriana, né? Enfim, mas você vai ter, por exemplo, se você pega o capítulo 1 do Capital, Marx está falando de alienação, está falando de reificação, você vai ter nos manuscritos econômicos filosóficos Marx falando de alienação, fetichismo da mercadoria, reificação, você vai ter outros escritos de Marx nesse sentido, escritos entre aspas, filosóficos,
e que dão um pouco uma dica do que é material para Marx, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente pega essa frase de Marx, de que as ideias, né, marxistas precisam ganhar força material através da classe trabalhadora, é que ideia não é idealismo para Marx, né? Você analisar as ideias não significa cair no idealismo. O materialismo de Marx significa entender que as ideias elas são efeitos de relações sociais. É por isso que as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante. Não porque a classe dominante é especialmente mais inteligente, convincente ou capaz de argumentar e convencer as pessoas de que suas ideias são as mais importantes, mas porque, pelas relações sociais produzirem uma classe que a domina, naturalmente, isso naturalmente muito entre aspas, porque é um processo histórico, mas de maneira muito evidente, se uma classe domina politicamente, economicamente, né, e domina as instituições de uma sociedade, ela também vai ter o domínio da circulação e da produção das ideias. Portanto, as ideias dominantes de um tempo são as ideias da classe dominante, ainda que essas ideias interfiram na sociedade, né, elas moldem a sociedade, basta ver que você vai ver Engels falando, por exemplo, da revolução, das revoluções protestantes, né, do protestantismo, e de como a circulação dessas ideias elas eram importantes para a consolidação de um, entre aspas, espírito do capitalismo. Né? Então você vai ter Weber também analisando isso, ainda que Weber não seja um marxista, mas a sacada de Engels que complementa e que tem essa sacada antes de Weber, né, de perceber o quanto a lógica protestante ela é uma lógica em prol do capital e não à toa, e o capital precisava desse arcabouço de ideias para consolidar e produzir nas pessoas um senso comum, por exemplo, de uma ética do trabalho, de uma ética moralizante da abdicação dos desejos e assim por diante, que era tão necessário para o capitalismo da época. Então, as ideias, e é claro que haviam outras concepções de pró-capital das ideias, mas essas foram aqui venceu, né? A vencedora, por assim dizer. Isso significa que as relações produzem as ideias, mas as ideias elas estão em disputa na materialidade da vida. Por exemplo, o movimento neoliberal que surge no meados dos anos 30, ele não tinha a força material para se fazer no mundo, mas isso não impediu que ele existisse. Somente nos anos 70 e 80 que esse movimento teórico das ideias, do mundo das ideias, que criticava tanto o comunismo, quanto o nazismo, como o keynesianismo, se colocasse como força hegemônica, não pela competência das suas ideias, mas por uma mudança conjuntural e histórica que permitiu que ideias que circulavam antes, apartadas, por assim dizer, do que seria capaz de lhe dar força material, agora pudesse ter uma força material. Então, aquilo que é material em Marx é aquilo não só que é empírico, mas que, a partir de relações concretas, ou seja, relações que de fato ocorrem, relações importantes, históricas, sociais, culturais, econômicas, etc., elas produzem efeitos no mundo. Né? E essa produção de efeitos é o que garante a materialidade de algo. Isso é muito fundamental quando a gente analisa, por exemplo, justamente aqueles conceitos que eu estava falando para vocês, como reificação, né, que é a coisificação, né? O ser humano se enxergar como uma coisa, se perceber como uma coisa no mundo, né? Uma coisificação do ser humano que, enfim, tem nos seus adendos das mercadorias aquilo que lhe torna humano. Né? Ou, por exemplo, a alienação ou estranhamento. Alienação, estranhamento, fetichismo da mercadoria não são palpáveis e empíricos. E ainda que eles existam, eles sequer são percebidos facilmente. Se você perguntar, por exemplo,
a um bolsonarista se ele é alienado, ele vai dizer alienado é você, né? E isso mostra que ele nem percebe a alienação que o circunda, ainda que nós também sejamos alienados. Tá? Mas é só um exemplo drástico, por assim dizer. Do mesmo modo que, ainda que o fetichismo da mercadoria atravesse, né, a forma de produção da sociedade e seja um efeito das relações de produção, as pessoas não necessariamente se dão conta disso. Até porque o efeito necessário que o capital precisa para esconder a sua face exploratória é justamente o fetichismo da mercadoria. Ou seja, nós, trabalhadores, produzimos as mercadorias, porém as mercadorias aparecem para a gente como postas no mundo por um Deus ex machina. Ou seja, algo que apareceu de fora e colocou aquilo ali como se essa mercadoria tivesse descido do céu e chegado até as minhas mãos. E com isso você perde a conexão de que ela é fruto de relações de trabalho, ela é fruto de um trabalho concreto que existe no mundo, ela é fruto de uma rede complexa de relações de produção e de distribuição da riqueza, e etc. Então, esse ocultamento que nos faz não perceber a existência de algo concreto, como o fetichismo da mercadoria, significa, portanto, que para Marx o que é material não necessariamente é palpável, mas tem a ver com a possibilidade de produção de efeitos. Então, o modo de produção do capital produz fetichismo da mercadoria, da qual nós não percebemos a sua existência. A gente só percebe o fetichismo da mercadoria por um trabalho crítico. Tanto que Marx é um autor crítico. É a partir da crítica que a gente consegue desvelar isso que está oculto nas próprias relações sociais, mas que produzem um efeito que passa impercebido. Assim como, e aqui dando um exemplo um pouco mais esdrúxulo, quando uma criança tem medo de um fantasma dentro do guarda-roupa, essa criança é determinada por esse fantasma a toda noite pedir para seus pais, suas mães, enfim, ou quem está cuidando, para que abra o guarda-roupa, verifique que não há nenhum fantasma, não há nenhum monstro, para aí sim a criança ter condições de dormir. Esse fantasma ele não existe empiricamente. Ele sequer existe no sentido de uma existência não percebida. Porém, a ideia na cabeça da criança da existência de um fantasma determina a sua vida ao ponto de influenciá-la a pedir para abrir o guarda-roupa ou fechar. É claro que esses são dois exemplos, um macro e outro muito micro, mas isso para mostrar como aquilo que não é tangível pela nossa sensibilidade pode produzir efeitos que, ao você analisar esses efeitos, você consegue perceber a rede de relações materiais que o produziram. Por exemplo, no caso do medo de fantasma, uma cultura cristã que coloca, por exemplo, tudo que não é a deidade de Deus como heresia, como maldição, como demoníaco, a presença de espíritos como demoníaco, ruim, etc, etc, etc. Então você vê uma rede cultural que embasa um medo de algo que não existe, mas que tem o seu efeito produzido por uma relação concreta, ainda que a gente não consiga fazer essa conexão de imediato. Ainda que essa conexão entre a percepção só seja passível a partir de um método científico e crítico apurado o suficiente para que a gente consiga conectar efeitos aparentemente desconexos com suas causas com as suas causas, ou seja, buscar uma casualidade material para aquilo que não é material necessariamente, como, por exemplo, o fetichismo da mercadoria, alienação, estranhamento, reificação e assim por diante. Como eu sempre falo, você nunca viu uma reificação andando na rua. E se você vê,
Cumprimente, é porque eu também nunca vi e ninguém vai ver. Ninguém vai ver uma alienação andando na rua. Você vê o ser alienado. O que é esse ser alienado? Você vai perguntar para ele se ele é alienado e ele vai dizer que não é. Então, como você pode afirmar que uma pessoa que se diz não alienada, se percebe como não alienada, é alienada? Esse é um grande problema filosófico do marxismo, cujo é somente um método crítico que permite com que a gente faça essas conexões e essas afirmações. Portanto, o materialismo de Marx ele é muito mais fino, muito mais sutil do que o materialismo vulgarizado. Por exemplo, um dos grandes debates entre o marxismo e, por exemplo, a psicanálise está, por exemplo, num certo desvio idealista da psicanálise, principalmente em relação ao conceito de inconsciente. Afinal de contas, você não tem como observar o inconsciente empiricamente, no sentido de produzir um exame que constate no cérebro o lugar do inconsciente, coisa que Freud sempre sonhou. Freud é um materialista radical, tá, gente? Não era um materialismo histórico, mas Freud era um materialista radical. É um empirista radical, né, por assim dizer. Então, eu fico até um pouco surpreso com esse tipo de crítica, porque não faz nenhum sentido. Né? Uma crítica completamente imprecisa. Né? No sentido filosófico, história do pensamento mesmo. Porém, o inconsciente, se você for analisar de perto as leituras psicanalíticas, o inconsciente ele é o efeito de um certo tipo de modo de vida. Então, nós vivemos num modo de vida, principalmente ali a gente falando de Freud, né? Na época de Freud, as pessoas viviam um certo tipo de vida, num modo de vida em que a cultura interditava os desejos de tal ponto que os desejos humanos se tornavam impossíveis de serem realizados para as pessoas em sociedade, com os outros, na relação com os outros. E, portanto, aquele desejo precisava ser expurgado da existência daquela pessoa de tal forma que o ideal é que ela nem tivesse aquele desejo, porque aquele desejo é ruim, é feio, é degradante, é imoral. O inconsciente, portanto, é essa ruptura, por assim dizer, entre um sujeito que está no mundo e que precisa se relacionar no mundo, mediado por uma linguagem que carrega consigo uma série de questões éticas, morais, sociais, políticas, econômicas, etc, etc, etc. Essa cisão entre um sujeito puro, né, por assim dizer, assim que nasce, e um sujeito no mundo, inserido nesse mundo. Portanto, o inconsciente é esse efeito, de tal modo que a forma de nós analisarmos a existência, por assim dizer, do inconsciente, da hipótese inconsciente, tanto que a psicanálise fala do inconsciente como uma hipótese do inconsciente, é justamente através dos efeitos. Então você vai ter, por exemplo, os atos falhos, os xistes, né? Aquelas piadinhas, piadocas, né? Etc. Os esquecimentos, os lapsos de memória, e assim por diante. Né? Então, a obra de Freud é recheada desses lapsos, né? Os sonhos e assim por diante. Não? A obra de Freud está recheada de análises justamente do que era o seu material mais importante, que é os efeitos que o inconsciente causa. E aí um ponto interessante é que, no caso do inconsciente, como Freud percebeu, ele não criou o inconsciente como algo que tem uma existência empírica. Mas ele percebeu que essas falhas de linguagem que a gente tem, esses esquecimentos, lapsos, brincadeiras, os sintomas de sofrimento, etc., eles indicavam que havia algo na mente humana para além da consciência, da qual determina a nossa existência, ainda que nós não a percebamos. É isso que Freud percebe através desses efeitos, né? Que há algo determinando a nossa existência psíquica que não é consciente, e portanto é inconsciente. Né? Ele vai chamar de inconsciente,
Você poderia chamar de qualquer outra coisa. Você poderia chamar de o lado escuro do ser humano, né? Tal qual o lado escuro da lua, né? O lado que a gente não vê. Né? Ou uma linguagem paralela, ou o que você quiser chamar. O ponto é que o materialismo de Marx não aponta para uma concepção que diga, por exemplo, que a psicanálise é idealista. O arcabouço teórico de Freud não é idealista. Ele pode ser, e é muitas vezes, ahistórico. Universalista. Por exemplo, colocar o Édipo como universal, ou até mesmo o inconsciente como universal. Será que o inconsciente é universal? Será que o Édipo é universal? Esse universalismo que deshistoriciza muitas vezes conceitos importantes, ainda que esses conceitos façam sentido na nossa cultura, mas universalizá-los para as outras culturas, termina com que a gente perca, por assim dizer, o nexo causal histórico da produção desses conceitos, inclusive do conceito como inconsciente. Como Marx fez, por exemplo, no fetichismo da mercadoria. Ele analisa o efeito, mas ele historiciza a produção causal desse efeito. Coisa que Freud não vai fazer. Né? Ou quando ele faz, ele vai usar a linguagem, análise dos mitos, etc, para fazer uma espécie de paralelo. Né? E é muito interessante, vale muito a pena. E há outros psicanalistas tentando historicizar e criticar essa falha do criador da psicanálise, Freud. Afinal de contas, a psicanálise não parou em Freud. Né? As pessoas combatendo em Freud como se a psicanálise tivesse começado e acabado com Freud. Não foi bem assim. Então, é muito importante a gente entender que materialismo tem muito a ver com essa capacidade de produzir efeitos materiais que, mesmo que não percebidos, possuem um nexo e uma causalidade sócio-histórica, é que isso é material. Mesmo aquilo que não aparece brilhando, né, para usar um termo de Hegel, brilhando, nos chamando ao olhar da percepção, né, dos sentidos, né, audição, visão, tato, olfato, paladar. Né. Então, isso é fundamental para que a gente entenda, por exemplo, principalmente conceitos como alienação, reificação, estranhamento, fetichismo da mercadoria, ou, independente de aderir ou não, você fazer uma análise, uma crítica acertada a outras correntes teóricas, como a psicanálise, etc., que não necessariamente está lidando com o objeto em si, mas está lidando com os efeitos que esse objeto causa. E aí, sim, a gente fazer críticas como, sei lá, Deleuze vai fazer a psicanálise do anti-Édipo, quebrando a universalidade do Édipo, ou Fanon falando sobre a não universalidade da psicanálise, ou a deshistorização de conceitos freudianos e que precisam passar por uma historicidade melhor para que esses conceitos sejam enriquecidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Curtam, compartilhem, comentem, mandem para os outros. Ajudem no Apoia-se, que é muito importante. Beijinho e até a próxima.